Como é glorioso cantarmos essas verdades sobre esse nome poderoso, Jesus, doce nome. Louvamos ao nome do Senhor, Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, que encontro precioso. Estou muito feliz com a oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui com vocês. É muito bom estarmos em família. É muito bom caminhar para o céu acompanhado. Como é bom não ter que ir para o céu sozinho. Nós estamos nessa caminhada juntos, como irmãos, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Como é precioso quando o corpo de Cristo está junto. Então eu demonstro agora e declaro publicamente meu amor por vocês. Viu, minha família amada, e que cada um, quando cumprimentar o outro irmão, seja com esse sentimento no coração. Nós somos um em Cristo, um só corpo, unidos nele. Esse amor nos une. Glória a Deus. Chega de tanto falar de amor. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Nós leremos os versos de 14 a 17. Viu? Abre aí, por favor. Se você puder, marque esse texto. O nosso tema de hoje é fortalecidos. Glória a Deus. Fortalecidos. Podemos ler, igreja? Efésios 3, 14 a 17. Conseguiram achar? Amém? Vamos embora? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Glória a Deus. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso, e mesmo preso, queridos, mesmo preso, nós vemos Paulo realizando um poderoso ministério, o ministério da intercessão. Na verdade, Paulo nunca separou o ministério de ensino da palavra, ele nunca separou o ensino da palavra do ministério de oração, de intercessão. Esse texto retrata a segunda oração feita pelo apóstolo Paulo na carta dos Efésios, viu? Esse texto está dirigido à igreja que ficava na cidade de Éfeso. Essa cidade era uma metrópole que tinha mais de 300 mil habitantes. Pensa numa cidade grande, pulsante, uma cidade em franco crescimento. Lá tinha o templo da famosa deusa Diana, né? Um palácio tão grandioso, um palácio todo de mármore. E ele é chamado de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nessa cidade de Éfeso, Paulo encontra um povo idólatra, muito apegado ao ocultismo, e ele chega nessa cidade cheio do Espírito Santo, e durante uma média de 3 anos, ele prega a palavra de uma forma tão poderosa, que essa cidade é impactada pelo poder de Deus, a idolatria recua, o ocultismo recua, o poder de Deus é tão grande que até os mágicos se converteram a Cristo e foram para o meio da rua e começaram a queimar os seus livros de bruxaria em praça pública. Ou seja, Éfeso foi impactada pelo poder de Deus através do apóstolo Paulo, e ele planta igrejas naquela região, e enfim, Paulo faz um trabalho extraordinário. Mas chegou o momento em que Paulo sai de Éfeso, ele na verdade se despede e segue agora para Jerusalém, onde ele é preso, e seus inimigos estão conspirando para matá-lo. Então Paulo, mesmo preso lá e algemado em Roma,
ele escreve essa carta para os irmãos que ficaram em Éfeso. A gente pode observar que ele amava muito essa igreja. Ele amava muito esses irmãos. O propósito dessa carta, quando você começa a ler Éfeso, você já consegue perceber que Paulo sabia que ele já estava vivendo os seus últimos dias, que ele morreria, ele já sabia disso. E nós vemos o apóstolo muito preocupado. Então ele escreve essa carta com o propósito de fortalecer a igreja de Éfeso, com o propósito de alimentar a fé desses irmãos que ele deixou lá. E a gente vê uma preocupação muito grande de Paulo, de maneira que ele deixa claro que os irmãos tinham que viver em unidade. Nós vemos essa preocupação quando lemos essa carta toda. Mesmo sob sofrimento, Paulo afirma para os irmãos que o seu sofrer não deveria ser motivo de tristeza para os irmãos. Ele vai animando esses irmãos, fala, olha, não desanimem porque eu estou sofrendo. Aliás, o sofrimento para mim é motivo de glória. Então, nós lemos e vemos que Paulo, ele se colocava então de joelho diante do Pai para orar. Eu já disse que para vocês que um judeu ortodoxo, ele normalmente não orava de joelhos, ele orava de pé, com as mãos voltadas para o céu, levantando as mãos voltadas para o céu. Então, o fato dele dizer para os irmãos lá de Éfeso que ele se coloca de joelhos, ele está mostrando para os irmãos que esse é um motivo de profundo clamor, de grande contrição dele diante de Deus. Ele estava realmente se derramando em favor da igreja de Éfeso, e ele fala, irmãos, eu me coloco de joelhos diante do Pai, ou seja, eu me quebranto diante do Pai, eu me humilho diante do Pai, para que, por uma causa, ele diz, por esta causa eu me coloco de joelhos. E aí surge a pergunta na nossa mente, qual era a causa de Paulo? O que seria forte o bastante para fazer com que ele tomasse essa atitude e se lançasse num clamor tão profundo? A causa de Paulo era o que ele já havia escrito nessa carta, já dos capítulos anteriores. Então, no capítulo 1, nos versos de 3 a 7, vou parafrasear, ele fala da nossa redenção. Então, ele pede diante de Deus que esses irmãos entendam no seu interior, na sua mente, o poder da redenção. O que é a redenção? Jesus Cristo morreu no nosso lugar, com o seu sangue pagou o nosso preço, nos comprou, e por ter nos comprado, o diabo não tem mais poder sobre nós. Esse é o resultado da redenção. Então, Paulo ora para que os irmãos entendam que eles são redimidos pela obra de Jesus Cristo. Paulo fala sobre remissão dos nossos pecados. Ele quer que a igreja entenda que os pecados deles que confessam a Jesus e também os nossos, já foram lavados pelo sangue de Jesus e que o pecado não tem mais poder sobre nós. Paulo também clama a Deus e afirma com muita clareza para essa igreja e pede que eles entendam que o Pai nos escolheu em Cristo para sermos seus filhos, e porque Ele nos escolheu para sermos os seus filhos, nós fazemos parte da família de Deus. Ele também fala para essa igreja, para eles se lembrarem que nós somos selados pelo Espírito Santo, e isso nos garante que somos propriedade de Deus. Quem de fato entende essas verdades, quem de fato entende o que é redenção, quem de fato entende o que é remissão de pecados, quem entende o que é ser filho de Deus, ser participante da família de Deus, quem entende o poder que há ser selado pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa é um crente vitorioso em qualquer circunstância da vida.
Então Paulo se ajoelha para pedir ao Pai, e ele pede: Pai, abra os olhos espirituais da tua igreja, que é a igreja de Éfeso, e para nós hoje, porque essa carta é uma carta considerada universal, é para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. Então Paulo está de joelhos clamando: abra os olhos da igreja de maneira que ela entenda tamanha herança e imenso poder de Deus que foi colocado à nossa disposição. Ele está clamando isso. Quando nós vemos lá em capítulo 1, versos 16 a 23, já vou ler para nós economizarmos o nosso tempo. Paulo está dizendo assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Atenção especial a esse versículo, queridos. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a quem? A igreja, e deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche com todas as coisas. Glória a Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor está deixando claro que a igreja porta toda a plenitude de Deus, pois somos o corpo de Cristo e Ele é o nosso cabeça. No capítulo 2, Paulo mostra que nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Ele ensina que o pecado trabalha contra nós, mas ensina também que Deus trabalha por nós e em nós, e que Deus trabalha através de nós. Glória a Deus. Ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. A dor e as dificuldades da prisão não foram suficientes para impedir Paulo de orar. Glória a Deus. A oração, meus irmãos, é de fato o que há de mais poderoso dado por Deus à igreja. Amém? A oração une a fraqueza humana. Eu até pedi para destacar esta frase. A oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. Em sua oração, Paulo não pede por conforto. Em sua oração, Paulo não pede por alívio. Ele não pede para ser solto. No versículo 16, nós vemos um ousado pedido de Paulo. Ele entra ali na presença de Deus e ele faz um pedido audacioso. Ele pede: Pai, que a igreja seja fortalecida com poder no seu interior. É isso que Paulo pede diante de Deus. Paulo pede que conceda à igreja tudo que ela precisa para ser uma igreja vencedora. Ser cheia do Espírito, ser cheia do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. Observe a preocupação de Paulo. Ele está voltado para a vida espiritual da igreja. Ele está voltado para a vida espiritual da igreja. Paulo não pede alívio dos problemas, mas ele pede que a igreja receba o poder de Deus para enfrentar os seus problemas. Queridos, muitas vezes nós estamos lutando com um problema. Muitas vezes nós estamos no altar do Senhor,
clamando por um milagre. Muitas vezes nós estamos sofrendo por causa de uma circunstância e por causa de uma situação que apenas estar cheio do Espírito Santo, você já seria capacitado para vencer essa circunstância difícil. Porque o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio do poder de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós enfrentamos os problemas com outra postura. Nós enfrentamos os problemas com outro posicionamento, que é o posicionamento de fé. A presença do Espírito Santo nos capacita para a vida cotidiana, para enfrentarmos as nossas lutas. De fato, queridos, nós precisamos ser fortalecidos. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Em Salmos está escrito que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o diabo, ele é cheio de engano. O diabo, ele é cheio de astúcia. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus no nosso interior, para que a nossa mente, coração e a nossa vontade se submetam à vontade de Deus. Então, muitas vezes nós estamos orando por tantas coisas. E essa noite eu quero dar um conselho para os meus irmãos amados e queridos. Comece orando pelo enchimento do poder de Deus. Comece clamando pelo enchimento. A igreja precisa de revestimento de poder. Paulo, quando ele olha para Éfeso, ele pensa: meu Deus, eu deixei a igreja lá, já estou vivendo os meus últimos dias de vida, eu preciso fazer uma oração que realmente vai manter essa igreja unida e em pé. Então ele se dirige a Deus e fala: Pai, fortaleça a igreja no seu interior com o poder. Pai, faça com que eles estejam arraigados em amor. Não há cristianismo sem poder, porque o próprio Evangelho é o poder de Deus. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras, não consiste em aparência, mas em poder. Jesus Cristo foi cheio de poder, o Espírito Santo foi enviado, porque a igreja precisa ser revestida com poder de Deus. O povo de Deus não pode ser fraco, o povo de Deus não pode ser medroso. Tem um verso em Provérbios que a palavra é até antiga e até diferenciada, fala assim, que se no dia da angústia tu te mostrares frouxo. Não sei quem já leu esse verso, mas diz isso. Porque existem pessoas que quando vem a luta, quando vem a tempestade, ela se descai. Ela se descai, cai no ânimo, cai na fé, cai na força. Alguns até adoecem. Outros cristãos se tornam vulneráveis a todo tipo de influência. Começa a procurar saída em todo lugar. Começa a procurar consolo no ouvido de qualquer pessoa. E como cristãos, nós precisamos deste revestimento para não sermos vulneráveis, porque somos a igreja dos últimos dias. Os dias são difíceis, a luta está muito grande. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas serão soberbas, serão blasfemas, serão rebeldes a pai e mãe, serão jactanciosas, serão cheias de ódio. E são essas pessoas com as quais nós lutamos todo dia. Os nossos filhos, quando saem e vão para a escola, é com essas pessoas que eles convivem. Quando estão na rede social, são essas pessoas que vêm influenciar. Se nós não estivermos cheios do poder de Deus, igreja, cheios da palavra de Deus, nós vamos balançar. E nós vamos muitas vezes, como muitos cristãos, vão desanimar. Mas a palavra de Deus nessa noite está trazendo uma receita muito simples
Uma receita muito simples. Você tem que buscar o seu milagre, sim. Você precisa orar para que o seu amigo, seu filho, seu marido seja salvo. Você precisa orar, sim, pela sua família. Mas não esqueça de orar por você. Não esqueça de pedir ao Espírito Santo que encha a sua vida de poder, que encha a sua vida de graça. Enquanto você aguarda o tempo de Deus, enquanto você aguarda a resposta de Deus, você vai estar crescendo, a sua fé vai estar sendo fortalecida, você estará dando mais passos em direção ao Senhor, você estará sendo preparado quando essa vitória chegar, porque ela vai chegar. Não só em uma mão você segurará a vitória, mas em outra mão você estará adestrado para guerrear naquele assunto, naquela área onde você venceu, e Deus vai usar a sua vida para que você ajude a outros. A luta não mata o crente. A luta não diminui a fé do crente. A luta não abate a fé no nome de Jesus Cristo. Nós podemos até ficar cansados, né, pastor Anselmo, mas não desanimados. A Bíblia diz que se o justo cair, o Senhor o levanta. Então a nossa vida, quando enfrentamos batalha, quando enfrentamos luta, é para nos fortalecer, não para nos destruir. O problema é que no momento da luta, o enganador chega e começa a jogar os dardos inflamados, dizendo: Deus não ama você, porque se Ele te amasse, Ele já teria te respondido. Deus não está te ouvindo. Eu tive uma experiência com Deus que mudou o meu nível de oração para sempre. Era uma manhã e eu estava sentada na minha cama com o edredom aqui. Já era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Imagina uma mulher, 10 horas da manhã deitada. Misericórdia, né? Pois é, chorando. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu tenho a impressão que o Senhor não me ouve mais. Mas na hora, uma voz forte. Eu tive a impressão até que o encosto da cama bateu na parede, que foi algo tão poderoso para mim naquele momento, e eu estava realmente com o meu coração quebrado. O Espírito Santo disse para mim: para eu não te ouvir, eu tenho que deixar de ser Deus. O Senhor me levou ao arrependimento. Eu falei: Deus, como louca estou falando, me perdoa. Me perdoa, o Senhor está aqui, eu aceito o seu tempo. Eu aceito a sua maneira, eu aceito o seu método, porque eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está fazendo. Glória a Deus. O Senhor me corrigiu, me reanimou, me realinhou. Queridos, por isso que eu afirmo nessa noite, meus amados, que a ação do Espírito Santo traz excelência na nossa vida. Por isso que temos que ser cheios dele. Traz excelência para o nosso caráter. A presença do Espírito Santo promove em nós uma fé viva. É esse o clamor de Paulo: Senhor, aviva a fé da tua igreja, aviva a fé dos irmãos em Éfeso. Quando nós estamos, queridos, com a nossa fé avivada, nós esperamos no Senhor com paciência. Lembra que Davi esperei com... Então não é esperei de qualquer jeito. Não esperei lá reclamando nem murmurando. Eu esperei e ele ouviu o meu clamor. Agora eu vou dizer para vocês: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa noite, a palavra é: espere no Senhor com paciência, porque enquanto você espera, você está crescendo. Precisamos do poder de Deus para termos paciência no tempo da espera. Efésios 3,17 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, Paulo pede ao Pai que a nossa raiz como igreja seja uma raiz profunda,
como a raiz de uma árvore. Por isso que ele usa a palavra arraigados. E também alicerçados. Quando ele se refere a alicerce, ele usa da metáfora da construção civil, que o alicerce, ele suporta tudo, um alicerce bem feito. Quando a nossa fé está alicerçada no amor de Deus, e quando nós estamos alicerçados no amor um pelo outro, nada nos destrói, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando nós estamos unidos como igreja, quando nós estamos unidos como um só corpo, quando nós choramos com os que choram, quando nós nos alegramos com quem se alegre, nós estamos juntos, arraigados nesse amor, nada nos destrói, nada nos derruba. Satanás é resistido pelo posicionamento da igreja em amor. Por isso que é importante, fundamental, indispensável, é caso de vida ou morte, você está firmado na casa do Senhor. É aqui que nós temos que estar plantados, que cresceremos para a glória do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja, termos um amor forte, inabalável, profundo. Quando nós amamos assim, nossa psique é curada. Nosso coração é fortalecido. Nós precisamos de poder para nos manter firmes quando os problemas chegarem na nossa vida. Quais problemas? Problemas cotidianos. Principalmente problemas de relacionamento entre marido e mulher. Como que se resolve problema de relacionamento entre marido e mulher? Com um amor forte, profundo. Amor que tudo suporta, que tudo crê. Amor que perdoa, amor que começa novamente. É assim que nós vivemos. Como que nós vencemos problemas de desavença com os filhos? Arraigados em amor. Como que nós lidamos com ciúmes, com brigas, com discussões? Com amor, com perdão, com voltar-se para Deus. É assim, não tem outra fórmula. Por isso que ela é tão simples. Tão simples. Queridos, amar quem nos ama é fácil. Sabe por quê? Até mesmo um ateu ama a quem o ama. Ele não precisa de Deus para amar quem o ama. Mas nós temos a presença daquele que venceu o mundo com cordas de amor. Ele está em nós. E por Ele estar em nós, nós podemos amar como Ele ama. Só amaremos se estivermos cheios do poder de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a causa que tem te colocado de joelhos diante de Deus? Qual é a causa que tem feito estremecer o seu coração? Meu querido, minha querida, ao buscar pelo milagre, que você tem que buscar mesmo, porque quando nós buscamos no Senhor, o sobrenatural dele é liberado sobre nós. Mas não esqueça de cuidar da sua vida espiritual. Não esqueça de orar por você mesma, por você mesmo. Queridos, nós precisamos saber que em tempos de crise, nós não podemos deixar que as nossas emoções nos controlem. Nós não podemos nos entregar à raiva, à ira, ao desespero. Ao contrário, nós devemos controlar as nossas emoções. Eu conversando com a psiquiatra, um dia eu falei assim, nossa, doutora Débora, eu aconselhei uma irmã a dominar a alma dela. Eu falei, eu acho que eu exagerei na minha palavra, né? E ela falou, você está certa. A mente que está cheia da palavra e cheia de fé, ela tem a capacidade de controlar as emoções. Olha o que Davi falou em Salmos, eu não lembro o número agora. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, pega esse versículo para você. Você que está ansioso nessa noite, que não sabe o que fazer amanhã, fala para as suas emoções, olha, fica no seu lugar, porque em mim você não manda. Quem manda em você sou eu.
porque o Espírito domina a natureza da carne. Efésios 4 diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecido diante de Deus a sua petição. Olha o final desse versículo, olha o final. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e guardará a sua mente em Cristo Jesus. Há resposta para as nossas tribulações, há respostas para as nossas ansiedades, há resposta para o desespero, a resposta é a fé num Deus que não falha, num Deus que não abandona, num Deus que se manifesta no meio dos seus filhos. Nós precisamos, quando dobrarmos os joelhos, começar pedindo: Espírito Santo, me fortaleça no meu interior. Me enche com teu Espírito, me enche com teu Espírito. Nós vemos que Paulo, ao se colocar de joelhos diante de Deus, ele ora pela igreja e fala que eles têm que estar fortalecidos. Então eu te oriento nessa noite, faço isso em nome de Jesus. Peça a Deus que fortaleça e acrescente a sua fé. Em tempos de tribulação, a primeira coisa que Satanás quer que você duvide é que você é filho de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, o diabo é mentiroso. E a verdade é que você foi comprado por preço. O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não pode mandar na sua casa. Ele não pode estragar o seu futuro. Ele não tem poder sobre você. Essa é a verdade. Então nessa noite, fortaleça a sua fé em Deus e peça: Senhor, me acrescente, me ajude a ser firme, me fortaleça na fé. Por que isso é importante? Porque a fé vence a dúvida. A fé vence a oscilação. Sabe crente que vive com um pé em cada barco? No domingo ele está cheio de fé. Na segunda-feira ele já está afundando na água. Na quarta-feira ele vem e se enche de fé. Quando chega no sábado a fé dele já esfriou. Que é isso? Uma fé que precisa ser fortalecida em Deus e em sua palavra. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé, que eu já estou terminando agora. Queridos, ao dobrar os joelhos, viu? Saiba que essa sua atitude atrai o poder de Deus. Saiba disso. Que não é em vão você vir aqui e colocar o seu pedido na taça de oração. Não é em vão. Deus tem visto todas as renúncias que você tem feito. Deus tem visto o sofrimento que você tem suportado. Deus tem visto de tudo que você tem aberto mão. Porque Ele é Deus que vê. Ele não está alheio às suas dificuldades. Ele não está alheio à dor do seu coração. E eu quero te animar nessa noite, dizendo que no tempo certo Deus vai entrar. E Ele vai mudar essa história. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar essa situação. Mas enquanto Ele não transforma, você está crescendo nele. Você está sendo fortalecido nele. Hoje você já não é mais o crente de ontem, porque hoje, em nome de Jesus, o fortalecimento do Espírito Santo está sendo derramado sobre você. A graça de Deus está te cobrindo. O inimigo tentou, o inimigo lançou dardos inflamados, mas tão é verdade que o inimigo perdeu, que você está aqui nessa noite, na presença de Deus, exposta a esse poder que está trabalhando no íntimo do seu coração. Queridos, quando você dobrar os joelhos, você saiba que quem dobra o joelho diante de Deus fica em
pé diante das circunstâncias. Essa é uma verdade poderosa, não é uma frase de jargão, essa é a verdade poderosa. E eu quero te perguntar, qual é a causa que te moveu até aqui hoje? Qual foi o motivo que te fez chegar até aqui? Em que área que você precisa que Deus manifeste a sua glória? Eu queria que você já fosse falando com Deus. Eu não vou pedir para você ajoelhar. Em breve nós teremos o nosso carpete e nós teremos mais liberdade para nos ajoelharmos, que hoje seria um tempo favorável, mas você pode fazer isso na sua casa. Eu queria que você já se dirigisse ao Senhor e falasse sobre qual é o motivo que faz com que o seu coração fique aflito. E vai pedindo agora que o Espírito Santo te fortaleça no seu interior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem liberdade agora de fazer a sua oração. De falar com Deus. Pai de amor, nós nos reunimos aqui nessa noite na Tua presença. Foi o Senhor que nos congregou. E nós queremos Te agradecer pela verdade da Tua palavra. Nós queremos Te adorar, porque quando a Tua palavra é liberada, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada da Tua parte. O tema dessa noite é fortalecidos. Senhor, vai tocando a vida de cada um aqui agora e também daqueles que estão em casa. Com a força sobrenatural do Teu poder. Vai fortalecendo cada irmão meu agora, Senhor. No íntimo do coração. Oh Deus, esse homem que está desesperado, Senhor, por causa de perdas, as mais diversas. Envolve ele com a Tua força neste momento, trazendo uma nova perspectiva, mudando, Senhor, o ambiente do coração. Eu clamo agora pela minha irmã, Senhor, que está aflita por causa de um filho. Oh Deus, porque em casa a situação não está nada bem, ela não tem com quem dividir o coração. Mas neste momento o Senhor está contemplando cada família. Senhor, nós temos orado pelo rebanho da Igreja Batista Central. Senhor, nós intercedemos agora pelas nossas crianças, fortaleça eles, Senhor. Senhor, nós choramos agora diante de Ti, pedindo pelos nossos adolescentes. Fortaleça os nossos adolescentes com o Teu Espírito, Senhor. Faz essa obra. Traz libertação, traz transformação na vida dos nossos adolescentes. Nós pedimos agora pelos nossos jovens, Senhor. Traz esperança, Senhor, para os nossos jovens, nesse tempo tão difícil, para ter relacionamento, para ter casamento. Senhor, num tempo de tantas traições, de tantas mentiras, fortalece os nossos jovens com o Teu poder. Derrama sobre eles o Teu Espírito, enche eles dos Seus dons sobrenaturais, edifica a próxima geração com poder, Senhor. Nós clamamos pelos homens dessa igreja, que eles sejam fortes, vencedores, prósperos, homens trabalhadores, homens libertos. Livra, Senhor, os nossos homens dessa igreja, Senhor, do vício, da pornografia, Senhor, do desemprego. Em nome de Jesus Cristo, levanta nessa igreja um exército de homens que ama a Tua palavra, que teme e treme da Tua presença. Senhor, fortalece as mulheres dessa igreja, que sejam geradoras de vida. Senhor, que elas sejam boca de Deus em sua casa, que elas sejam calmas, mansas, amorosas. Senhor, que o abraço de cada mulher da Igreja Batista Central seja remédio. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos diante de Ti, ó Senhor, cada família.
família. Nós te entregamos a nossa vida no teu altar. As nossas necessidades nós derramamos diante de ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem edifica a tua igreja. É o Senhor que fortalece o teu povo. E nós somos o teu povo e recebemos neste momento o teu fortalecimento. Nós recebemos a tua unção. Recebemos o derramamento dos teus dons sobre as nossas vidas, para sermos uma igreja forte, unida, uma igreja, Senhor, que cresce, que alcança o perdido e que é exemplo para essa geração. Nós oramos nesse momento com temor, fazemos isso em nome de Jesus. A ti seja a glória e o louvor, Senhor, e cabeça dessa igreja. A ti a honra, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus.